voz está um pouco alterada pela rinite, estou com uma crise de rinite, mas compromisso é compromisso, né? A gente faz uma prece e pede a Deus para auxiliar, para a gente conseguir fazer o trabalho e cumprir a tarefa que a gente se propôs a fazer. O tema dessa noite é um tema que mexeu bastante comigo, porque com um olhar diferenciado no Natal. Eu venho de uma outra denominação religiosa, estou há pouco tempo no Espiritismo, me encantei com a doutrina, com a maneira clara e ampla com que os estudos se dão, e isso me despertou muito interesse, curiosidade dessas que são saciadas no Pentateuco completo, nada que a gente não encontre nas questões que a gente procura. E aí eu resolvi fazer um estudo do Natal, apanhando um pouco do lado histórico, no primeiro momento, primeira parte, e a segunda parte a gente vai falar sobre o tema realmente de hoje. Mas para a gente compreender esse tema, é bom a gente entrar nessa parte histórica, mas não a parte histórica que todo mundo já conhece de cor, conhece de coração, de tanta repetição. Não é isso? Porque, na verdade, os evangelhos de Mateus e Lucas, somados os dois juntos, contando o nascimento de Jesus, dão um pouco mais de 2 páginas. Então, é muito pouco que se tem de relatos. E aí, são assim, Mateus, ele se preocupou mais com relatar tudo aquilo que os hebreus aguardavam. Quem os hebreus, o povo hebreu aguardava? Era o Messias. E o Lucas não. O Lucas ele foi meio que um entrevistador. Ele entrevistou Maria, entrevistou todos ali, saber o que realmente tinha acontecido. Então ele tem uma linguagem mais acessível. O outro com um olhar mais daquele povo que vinha cheio de rituais, de regras a serem cumpridas, tudo aquilo que fazia com que eles aguardassem vivamente esse Messias. É interessante a gente saber que o Espírito, como Jesus, ele não foi por acaso que ele foi escolhido para ser o governador do nosso planeta, e ele, pela sua envergadura moral, pela sua grandiosidade, luminosidade, ele dividiu a história. Nós sabemos que a história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Muitas coisas se foram feitas em nome de Cristo, que em nome dele, mas não porque ele estivesse à frente. A gente sabe disso, essas cruzadas, as guerras, todas as outras situações que foram a parte histórica. Mas voltando aqui ao início, para a gente dar a nossa largada, o povo hebreu possuía um princípio muito interessante, que era o cumprimento das promessas. Então, eles viviam naquele primeiro momento, da primeira revelação de Moisés, eram os profetas que falavam. Na verdade, eram comunicações mediúnicas que existiam, não tinha esse esclarecimento. E não Deus falava diretamente a eles, e eles, os profetas, eles tinham essas visões, falavam e se cumpriam. Então, tudo aquilo que os profetas falavam, profetizavam, o povo vinha se aguardando o cumprimento dessa promessa, como que isso era importante. E interessante também que naquela época, quando você tinha um apreço muito grande para alguém, um respeito, uma consideração, um carinho, você tinha um cuidado, aquela maneira de você expressar aquilo era ungindo aquela pessoa. Não pegava-se olhos, e passava nos pés, nos cabelos daquela pessoa que você tinha aquele respeito, aquela admiração, aquele amor, aquele sentimento. E aí, esses 16 profetas ao longo desses séculos todos vieram passando no Antigo Testamento,
Deus, alguém no espírito respeitado por Deus, alguém que viria para tirar o povo daquela situação que o povo vivia. Mas aquele povo sofrido, que vinha das leis de Italião, que vinha do Deus punitivo, dos castigos, que também foi necessário naquela época. Quando a gente fala desse povo, a gente fica tão distante daquela época, antigamente. Mas somos nós estamos reencarnados. Com certeza estivemos lá, passamos por lá. E graças a Deus hoje estamos aqui conhecendo a doutrina espírita, as vésperas do Natal, viemos à casa espírita mesmo, para ouvir a palavra. Olha como já melhoramos. Estamos na nossa melhor reencarnação. E não vamos parar por aqui, porque o objetivo de todo espírito é atingir a perfeição. Então, por isso que nós estamos aqui sempre em busca de aprender, de aprimorar, de compreender todos esses ensinamentos. E aí, esse ungido de Deus, que é esse Messias, ele já era anunciado 1000 anos antes do nascimento de Jesus. Há quanto tempo? 1000 anos. Já vinha dizendo, vai vir o Messias, vai chegar o Messias, aquele cara que vai fazer, vai acontecer, vai libertar nosso povo. E o pensamento do povo, ele ia vir como se fosse um vingador, uma pessoa que ia acabar com o Império Romano, ia acabar com aquelas injustiças todas sociais que o povo passava de opressão por conta do Império que era malvado, cruel, perseguidor, punitivo, maltratado. Os hebreus eram escravos, foram escravizados, muitos doentes, muitos humilhados, uma vida muito difícil. Então tudo isso alimentava na fé daquele povo que esse ungido fosse chegar e fosse bater tudo no liquidificador e fazer, não, vamos fazer a revolução, agora a gente vai fazer diferente, vamos prender esse pessoal de volta, vamos acabar com ele e nós é que vamos montar. Mas não é isso, não foi isso, não é essa a proposta de Jesus. Depois foram 400 anos de silêncio. Há 1000 anos antes de Jesus nascer, todos os profetas falando que vinha. E depois foram 400 anos de silêncio. Só se dizia aquilo que já tinha sido profetizado. Então, quando Jesus veio a nascer, houve ali uma divisão. Porque muitos judeus acreditam que Jesus é o profeta. Não acreditam que ele é o Filho de Deus realmente, que veio para mudar. Acredito sim que ele é uma pessoa bacana e tal, mas não é o ungido de Deus ainda. Ele ainda vai vir. Então é importante a gente compreender esse contexto para a gente entender até as nossas separações. A gente fala assim, mas por que o judaísmo compreende? O que ele é diferente da gente, Além desses rituais todos, o fato deles acreditarem que o Messias ainda não chegou, que Jesus é apenas um profeta, mais um profeta. E o povo aguardava esse Messias poderoso. E foi nesse período que Roma dominou toda a região ali que hoje é a faixa de Gaza, a Palestina, foi dominada por Roma, E aí, quando os reis magos, que não eram nem reis e nem magos, na verdade eram grandes médiuns do Oriente. Hoje a gente tem esse entendimento, eles eram grandes médiuns. Eles receberam uma comunicação que havia um rei, filho de Deus que ia nascer. E eles vieram de longe, guiados pela espiritualidade, para encontrar essa criança. E aí, naturalmente, o lado humano fala mais forte, foram onde? Qual é a autoridade maior naquele momento? Era Herodes. Então foram até Herodes para perguntar onde estava aquele menino que nasceu, que eles queriam reverenciar. E aí Herodes, sabiamente,
Mas é interessante que eu estudo essa pesquisa, eu pesquisando algumas palestras e tal, e um trecho do Jorge Larra falando que Herodes teve 6 filhos, e que a sua esposa, chamada Mariana, em algum momento da vida deles, um filho dos mais velhos, junto com a mãe, quiseram ter acesso a uma parte do tesouro dele. Quando ele descobriu isso, ele mandou matar os 6 filhos. Então, quando a gente entende esses detalhes, que até então ficam obscuros, né? Mas, graças à doutrina e a esse acervo literário riquíssimo que nós temos, a gente tem essa informação. Vamos esperar de alguém que mata os seus próprios filhos que ele tivesse compaixão com o Filho de Deus? Não. Primeiro porque esse novo rei que viria era um opositor, era alguém que podia mexer com o reinado dele. Então ele já estava incomodado com isso, ele não podia perder o poder. E depois, ele era uma pessoa totalmente, no espírito, né, totalmente preso à matéria, preso ao poder, preso a todas as situações materiais. Naquele momento ele não teria como agir diferente. Os reis magos foram encontrar o menino e, da mesma maneira que foram orientados pela espiritualidade, também receberam uma comunicação pelo anjo para que não retornasse por aquele caminho e poupasse a vida do menino, porque a intenção de Herodes não era foi quando Herodes soube, e aí então deu aquela ordem de matar todas as crianças até 2 anos de idade. Então isso aí a gente já sabe. Então a gente também já sabe, mas eu vou falar também sobre a data. Esse 24 e 25 de dezembro, na verdade, não é a data do nascimento de Jesus. Não há nenhum registro, livro nenhum, literatura nenhuma, que diga que essa data é a data exata. Mas estudiosos indicam que o período de dezembro, naquela região, é um inverno muito rigoroso. E quando Jesus nasceu, não estava nesse inverno todo. Então, ele tinha os animais, no estado onde ele foi proibido. Então, deduz-se que ele nasceu em meados, final de março, abril, por ali. Mas por que essa data? Porque o Império Romano, quando associou muitas suas vitórias, suas batalhas ao cristianismo, a Jesus, ele decidiu se tornar um império cristão. Então, ele impôs o texto canônico que ele escolheu, né, os 4 evangelhos que ele quis, os textos, todos de acordo com que não ferisse ao império. Mas o império já tinha muitos anos já essa data de 24 e 25, comemoração do sol, nascimento do sol invencível. O sol invencível, por quê? Porque nessa região as noites eram muito longas naquela época e os dias muito curtos. Então, quando o sol brilhava, era aquele momento de festa. Essa data é uma data referente a essa festividade, uma festividade pagã. O Império fez o quê? Aproveitou a data e vamos unir o útil ao agradável. Vamos colocar o nascimento de Jesus, o líder do cristianismo. Então, por esse motivo. Mas o Emmanuel vem dizendo, no livro do Evangelho por Emmanuel, ele cita que Jesus, olhando hoje o olhar do Espiritismo, que Jesus é o sol da humanidade. Ele é o sol que nos aquece, que
que nos revigora, que nos traz vida, que nos sacode, não é verdade? Gente, imagina a gente vivendo um mundo sem sol, uma escuridão, um abismo. E nós, cada um de nós, quando estamos lá no chão, um problema difícil de ser solucionado, nós que conhecemos Jesus, Ele é uma luz, Ele é esse sol, é a fé que temos nele que traz esse sol para o nosso problema. Saber que ele vai passar, saber que vamos vencer, saber que estamos aqui temporariamente. Essa roupagem que eu estou hoje é Érica, mas eu já fui Antônio, eu já fui João, eu já fui Maria, milhares de reencarnações. Então a gente precisa ter essa consciência e a gente vai entendendo, amplificando isso aí. E aí, Jesus é o sol invencível que vencia a escuridão da humanidade com o sol que não morreria nunca. Mas Jesus, para ser esse sol, ele trouxe ferramentas que naquela época eram ferramentas que não eram usadas, não eram pregadas, que é o perdão, o amor aos inimigos e a renúncia de si próprio. Então, a gente trazendo hoje para a nossa realidade esse perdão aos inimigos, uma época em que o povo inteiro foi conduzido, né, uma lei de talhão, uma lei de vingança, uma lei de resposta. Se você fez comigo, eu vou fazer com você, né? A gente sabe que a doutrina espírita, a gente tem a justiça divina. A justiça divina não é vingança. A justiça divina é diferente. Porque a justiça divina tem a ver com a gente. Vingança é aquilo que a gente quer fazer com o outro. Então, o Divaldo está falando, sempre falava, somos herdeiros de nós mesmos. Por que somos herdeiros? Porque o que eu vivo hoje, uma enfermidade que eu tenho, um filho difícil que eu tenho, um marido, uma esposa, uma família que não me entende, foi o plantio que eu fiz e que eu preciso resgatar. Então a doutrina espírita não vai facilitar isso para a gente. Ela não é uma doutrina fácil por conta disso. Eu não tenho a quem eu falo. O Raul Teixeira fala, né? Que ser espírita é para quem aguenta. É para quem aguenta, né? Para quem aguenta. Não tem como você culpar o outro. Ah, isso aconteceu comigo porque o outro fez isso. Isso aconteceu comigo porque precisava passar por isso. Para meu aprendizado. A escolha é minha. Ou eu passo irritada e vou ter que voltar a fazer tudo de novo, ou eu tento resignar e encontrar, achar esse sol invencível na minha vida e saber que a felicidade é relativa e que eu preciso avançar. E aí, Emmanuel vem falando também. Olha que coisa interessante. Estou falando muito baixinho, está diferente. Pra caramba, minha voz é alta e é rápida, eu estou falando devagar, porque a garganta está doendo, eu estou picado, mas está tudo bem. Eu vou conseguir. Difícil praticar, resolvemos cultuar o mensageiro numa mensagem. Essa é a olha o que Emmanuel traz para a gente. Também no Evangelho por Emmanuel. A gente tem tanta dificuldade em viver a mensagem do Mestre que a gente cultua mensageiro. Então, Jesus está todo mundo com o nome de Jesus na boca. Todo mundo fala o nome de Jesus toda hora. Fácil, né? Bota a blusa com o nome de Jesus, adesivo, carro com Jesus. Ah, meu Jesus, aconteceu isso. Isso, Jesus do céu. Não é isso?
simples, simples. E a gente complica tanto que dói. A gente não perdoa, a gente não tem paciência, a gente não quer dar uma segunda chance. A gente esqueceu o nome, na verdade, o tempo todo esse imediatismo do momento de agora, eu quero tudo agora, na hora que eu quero, tem que ser assim. Não aceito nenhum tipo de nada que me confronte, que me afronte, que me faça aguardar, que esperar. Então, é essa mensagem. Se nós recebêssemos hoje, agora, nesse momento, uma materialização do Espírito de Jesus e ele entrasse por esse salão aqui, será que Jesus perderia tempo com a gente aqui sentadinho, com ar condicionado, todo mundo cheirosinho, mãe tomada? Será que Jesus estaria acudindo o senhor que está ali na rodoviária, embriagado, uma outra pessoa doente, enferma? Eu não estou falando que está errado a gente estar aqui, eu estou falando se ele estivesse aqui hoje. Porque a gente tem dificuldade de separar o mensageiro da mensagem, a gente não consegue unir. Esse Jesus está tão longe da gente, a gente coloca ele longe. Que bom que eu estou tendo Espírito, nós somos conhecidos essencialmente pelos trabalhos de caridade, de assistência. Que bom! Mas não basta só fazer isso. Amada Teresa de Calcutá, uma vez, antes de você, uma música, antes de você dar um prato de comida, olha para a pessoa, dá um sorriso. O prato de comida vai alimentar a pessoa, mas o sorriso vai aquecer o seu coração, pode despertar um brilho da fé. Quando a gente dá um tempo da gente para o outro, seja numa escuta, num diálogo, ou até mesmo fica quietinho. Às vezes a gente tem aquele amigo que não gosta de falar, mas está passando por uma situação difícil, senta perto, fica quietinho. Luto, uma cirurgia séria de alguém. São tantas situações, mas a gente está do lado, mas está olhando o WhatsApp, está rindo uma piada, a gente está indo a cabeça no lugar. Então essas coisas é a gente tentar trazer a mensagem do mensageiro. Não adianta eu falar Jesus, 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 é a sua mensagem que eu vou passar. Gente, quando eu falo isso, eu começo por mim, tá? Eu começo por mim. A minha família são muitas crianças, a família é grande, são muitas crianças, mas muitas crianças. E a gente tem mania de trocar presentes. Mas a gente não faz um só. Todo mundo leva presente, todo mundo fica aqui com mundo. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Aí a gente começa a fazer isso aqui. Outubro, novembro, estamos comprando os presentes. Aí os nossos presentes comprados para casa, vou fazer esse estudo. É tipo uma crise de vergonha, uma crise existencial. Cadê a mensagem? De Jesus no Papai Noel, o que é isso? Entendeu? Porque a gente sabe, a gente lê, a gente estuda, mas é diferente. Quando você se depara com essa comparação, Emmanuel diz aqui pra gente, está dando muito valor ao mensageiro. E a mensagem, cara, se ele estivesse aqui hoje, se eu tivesse a oportunidade, quer ver uma coisa agora? Quando o PMI me convidou para fazer esse estudo, ela falou, você pode, o desenho é difícil. Eu falei, não, eu vou estar de férias, de recesso, eu vou estar tranquila. Falei, vou estar tranquila lá, eu vou deixar um pouquinho. Eu precisei mudar. Estou com 2 dias de mudança, com um monte de sacola dentro de casa, espalhada. E hoje eu trabalhei de plantão. Eu cheguei aqui
computador para encerrar o meu plantão remoto, eu estou trabalhando. Então a gente programa algumas coisas, mas a vida acontece de outra maneira que a gente não está esperando que aconteça. Então eu falando isso para a gente ter uma noção de se sintonizar. Outra coisa que Emmanuel fala é que Jesus ele trouxe para a gente uma proposta comportamental, uma proposta de comportamento. As suas ideias são ideias de ação. Jesus ele não é teórico. Tudo que ele fez ele mesmo. Isso é um recado, gente. Isso é um recado. Por quê? Um espírito crístico, um espírito iluminado, da envergadura de Jesus, com a quantidade de espíritos altamente qualificados, intelectualizados, competentes, que ele poderia ter delegado a ter vindo aqui, ele veio. Teve um trabalhão para conseguir caber dentro de um corpo humano para conviver com a gente. E qual é o recado que ele dá? Ué, você tem que fazer a sua parte, eu fiz a minha. É um exemplo. Ué, não dá para fazer com você. Você precisa fazer a sua parte. Então quando ele vem, encarna um corpo humano e sente o que nós sentimos, embora no espírito crístico não sinta sentimentos pequenos, não faz parte da envergadura de Jesus, ódio, raiva, rancor, aborrecimento, não. Quem está acostumado com o reunião mediúnica que sabe, ou já leu o livro dos médicos, um espírito elevado, ele não responde às frivolidades, ele não bate boca, ele não faz adivinhações. O espírito elevado, ele vem com um sentimento nobre. A missão dele é nobre, é diferente. Então a gente precisa se atentar a pequenos detalhes. Então, mas por que Érica veio assim mesmo, sem poder, passando mal, teve febre? Mas tem coisas que a gente está andando, né? Deu para dirigir, tá rouca, tá coçando, mas estou falando, o vinho. Essa é a lição desse estudo. Tem coisas que eu preciso fazer por mim. O Hélio Ribeiro, em Madalena, quando ele esteve lá, era um fim de semana, e eu achei interessante a fala dele, a naturalidade que tem para falar. Ele falou assim: no sábado à tarde, a gente aqui em Madalena, e a minha família, para minha família, eu sou louco, porque vamos fazer uma caravana, passar o final de semana todo, um ônibus, só pregando, tal, a caravana que foi para a região serrana. Mas quando eu entendi, fala dele, de LB, quando eu entendi, quando eu venho à casa espírita, nós não estamos vendo a quantidade de espíritos trabalhando aqui, tem evidente que é caminhão. Nós estamos recebendo paz, dando curas, atendimentos, tratamento para todo tipo de necessidade que tenhamos. A casa espírita é hospital de almas, os dois lados. Então, quando eu entendo isso, eu venho com boa vontade, eu venho querendo vir. Não morinha só. Ah, mas quando aniversário, eu tenho uma horinha, chega a conversar um pouquinho mais tarde. As pessoas da família já começam a saber, não vou marcar o aniversário mais tarde, porque eu já sei que é que vai chegar mais tarde um pouquinho. São pequenas coisas que fazem a diferença. Agora, na época do excesso, muitas casas espíritas fechadas, muitas casas espíritas
Jesus trouxe para a gente. E Emmanuel vem falando. Eu preciso passar para a segunda parte. A romantização, né? Vou falar agora sobre a romantização. Romantização é uma palavra nova, praticamente no neologismo, né? Uma palavra moderna. E quem estudou literatura sabe que romance é uma das partes literárias da escola literária, que tem o romance. E tudo que tem a ver com literatura tem uma liberdade muito grande de expressão, porque não tem compromisso com a verdade. Não tem compromisso com a realidade. Eu sou formada em literatura, em letras de literatura, então eu posso falar isso. Falo do romance, por exemplo, ele tem uns núcleos de história que se entrelaçam, por isso que ele é interessante. Mas com relação à romantização do Natal, essa palestra, romantização versus realidade, eu ouvi do Luciano Soares, que é de Campos dos Goytacazes, e foi uma palestra maravilhosa, que ele veio mostrando assim, as situações cotidianas que a gente não questiona. Por exemplo, prazer e realidade. Por que eu estou romantizando? Porque a primeira coisa que eu penso é no prazer. Então eu vou falar, eu quero no Natal. Que bebida que eu vou tomar? Então vamos rachar a bebida, vamos ver o que nós vamos beber, se vai ter vinho, se vai ter cerveja, se vai ter refrigerante, se vai ter suco, água, o que for, vamos rachar. Aí a gente briga no grupo da família, porque tem gente achando que é da prato, que não é um prato, que a gente acha, a maioria acha que não é um prato, que deveria levar, que não é um prato de acordo, Natal, botar na ceia e tal. E começam essas músicas por causa da noite de Natal e os presentes. Então eu tenho prazer em estar com a minha família, eu tenho prazer em comer com a minha família, eu tenho prazer. E na hora que eu estou junto com todo mundo, será que aqui nós temos a felicidade, todos que estão aqui conseguem efetivamente fazer uma prece? Porque na minha família, quando a gente olha, todo mundo comeu, eu dou presente, eu tô embora, ninguém fez uma prece. Eu não chego mais cedo, não chego mais tarde, aquela confusão, não tem um momento da prece. A coisa mais importante, olha só, fecha o nascimento de Jesus e a mensagem. E a mensagem? A mensagem conhecida. Olha, Emmanuel aí, puxando a orelha de novo. Vamos dar importância à mensagem. O mensageiro importante mas ele trouxe uma mensagem que é exemplo, uma mensagem viva. E aí, a vida, ela vai trazer para a gente, na certa, os 7 dias, momentos alegres, felizes e momentos trágicos, difíceis. Não é isso? Todo mundo tem área negra, todo mundo vai passar por dificuldade. Então, essa felicidade, ela é relativa. Então, quando eu penso no prazer imediato, eu preciso pensar na minha responsabilidade. Então, quando eu for, por exemplo, no ano novo, eu quero viajar, eu quero comprar casa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, tá? Mas uma lista do que você quer fazer no ano novo. E aí, isso é o prazer. E agora a realidade, a perspectiva da realidade. Como é que é a minha saúde? Eu tenho condição de fazer isso? Isso tudo que eu quero comer, que eu quero viajar, que eu quero comprar. Eu tenho saúde, por exemplo? É realidade. Tá. E dinheiro? Ou eu vou mais dinheiro? Eu tenho dinheiro para fazer isso tudo que eu quero fazer? Ou eu vou me endividar? E os meus relacionamentos com todas as pessoas que me cercam? Eu estou fazendo toda essa proposta, vamos ver como é que está. Então eu tenho que olhar para o prazer, mas de acordo com a minha realidade. Eu não posso viver só de prazer. Porque o prazer, ele é sem esforço. A realidade não. A realidade é precisa de esforço. Eu só vou ter saúde se eu cuidar dela. Eu só vou ter condição de realizar as coisas se eu cuidar da minha finança. Eu só vou ter condição de estar bem com todo mundo para viajar se eu cuidar
cuidados, que não é só no Natal, mas também no Natal. A gente ter esse cuidado. O que a gente está olhando? Só para o mensageiro. A mensagem está para trás. Então, Emmanuel puxa a orelha. E aí, vou trazer agora a questão 909 do Livro dos Espíritos, que ela é maravilhosa para esse tema. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? As más inclinações da bebida desordenada, das festas sem responsabilidade, dos gastos abusivos, absurdos, que às vezes depois cobrarão na nossa realidade, na nossa saúde, no nosso fígado. Eu dou exemplos, tá, gente? Fígado, saúde, enfim. Todas as coisas, pulmão, enfim. Sim, frequentemente, fazendo esforço insignificante. Gente, olha o que os espíritos respondem. Sim, e frequentemente, fazendo esforços insignificantes. Não precisa dizer nada, quase nada. O que lhe falta é vontade. Com poucos entre vós fazem esforços. A casa espírita fica pura no recesso. Aí eu passo uma situação difícil. Saúde, uma situação difícil. Aí eu vou na prece, telefoninho, né? Prece. Senhor, me ajuda, que eu estou desesperada aqui e tal. Aí o telefone responde, estou de recesso. Espera passar, vamos voltar à evangelização, vamos voltar ao estudo. Você me liga de novo. Parou de pessoa? Já pensou se Deus faz isso, gente? Você resolve? Às vezes não. Agora eu te recesso, velho. Você só me incomoda depois que eu retornar. Depois que eu retornar, você pode me pedir qualquer coisa, por orientação, antes disso. Então, por que as coisas do alto são tão amorosas e difíceis? Elas não são difíceis. Falta vontade. Isso aqui está falando sobre as paixões, deve subir das paixões. Eu preciso fazer esforços insignificantes. Os espíritos falando, os espíritos respondem para Kardec. Interessante que Kardec fazia perguntas muito elaboradas. Muito elaboradas. A gente só tem essa codificação realmente por conta dos seus perguntas. Vamos seguindo. Tem uma outra maravilhosa aqui também. 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Com a afirmação de Kardec. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Kardec falando, afirmando. Agora ele vai perguntar: haverá, contudo, alguma sombra de felicidade comum a todos os homens? Aí olha a perfeição da resposta dos espíritos. Com relação à vida material, é a posse do necessário. A posse do necessário. Nós vamos para a ceia de Natal, vamos ganhar uma blusa que a gente precisa, um brinco que a gente precisa, uma sandália que você precisa. Aqui, ó, a posse do necessário, com a vida material. E aí, sério, com relação à vida moral, a consciência é tranquila e a fé no futuro. Consciência tranquila e a fé no futuro. Sério, eu estou indo dormir com consciência tranquila? Eu não estou. Eu comprei um monte de presente com consciência pesada. Agora, um monte de blusa GG estrangeira lá, um monte de uma grande minha família irmão, né? Um monte. Pode gritar. Eu não, mãe. Eu aceitava. Enfim, eu não sei como fazer, enfim. Mas isso aqui, ó, é a posse do necessário. A gente está perdendo a mão. As coisas estão
da nossa ótica, porque fica cultural, mas até onde esse cultural é normal. Dentro da visão espírita, dentro da visão do livro dos espíritos, da espiritualidade, é a posse do necessário. Então nós estamos extravagantes demais. E a 926, criando novas necessidades, a civilização constitui uma fonte de novas aflições. Olha que pergunta perfeita. Olha a pergunta de Kardec. Criando novas necessidades, a civilização constitui uma fonte de novas aflições? Os espíritos respondem: os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vós criais. Há muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse o mais rico. O que menos necessidades tem, esse é o mais rico. É aquela historinha no meio espírita que a gente sempre escuta alguém contando, aquele senhorzinho que sentava lá atrás, todo humilde, um palestrante que falava aqui na frente, um desencarnou, o senhor desencarnou primeiro, e quando o palestrante desencarnou, o senhor estava lá na espiritualidade, com uma casa linda e maravilhosa, e o palestrante nunca via. Mas por quê? Porque tudo que você falava, ele fazia. Tem uma palestrante de Niterói, Dorinha, ela foi fazer uma palestra em Floresta, e ela acabou contando um relato de um palestrante que tinha na casa espírita dela, e o cara era muitos anos frequentador, tarefeiro da casa, uma pessoa muito estimada, e falava com muita desenvoltura, tinha muito conhecimento da doutrina, e desencarnou. E passou um tempo, anos, né? E aí ele deu uma comunicação. E na comunicação ele voltou para voltar. Já? Você já vai voltar? Você não está trabalhando todo? Por que você vai voltar? Eu preciso fazer, eu vou falar. Preciso fazer, eu vou falar. Porque a gente estudar um trecho, estudar e vir aqui falar, não é difícil. Difícil é a gente praticar. Difícil é a gente ser essa referência, esse exemplo que o mensageiro deixou. É a sua mensagem. Porque quando a gente quer ser exemplo para um filho, um sobrinho, um afilhado, um amigo, um empregado, um funcionário, seja quem for, que está iniciando a vida, você quer ser referência, não se torna exemplo sem sacrifício, sem resignação e sem esforço. Você provoca um filho para estudar, para comer, para participar de todas as atividades, você tem que se esforçar, você tem que ter sacrifício, tem que ter renúncia. E Jesus trouxe isso várias vezes nas suas falas. A responsabilidade de cada um tem que carregar a sua cruz. A cruz é o nosso plantio indevido que fizemos e que a doutrina espírita nos esclarece que precisamos acertar. Meu celular rapidinho. Eu quero terminar com uma coisinha que vocês devem conhecer, mas eu não conheci, eu escutei pela primeira vez, me emocionei e separei para trazer essa poesia. Aí vou achar. É um monólogo do Natal do Aldemar Pablo. É um escritor nordestino, nordeste, se não me engano, ele é de Aracaju. E esse poema é antigo. Mas eu ouvi semana passada essa palestra do Luciano Soares Campos, eu ouvi na rádio, da FC Fraterna,
e fiquei encantado. Eu não estou com uma voz para fazer o drama que eu gosto de fazer, porque eu sou professora de português e literatura, eu gosto de dar uma ênfase nessa voz, não vai deixar mais tudo bem. Então vamos lá, monólogo do Natal. Eu não gosto de você, Papai Noel. Também não gosto desse seu papel de vender ilusões ao burguesia. Se os garotos humildes da cidade soubessem do seu ódio e humildade, jogavam pedra nessa fantasia. Você talvez nem se recorde mais. Cresci depressa, me tornei rapaz. Você esqueceu tanto, no entanto, que passou. Fiz um bilhete, pedi um presente, a noite inteira esperei contente. Chegou o sol e você não chegou. Dias depois, meu pobre pai cansado trouxe um trenzinho feio, empoeirado, que me entregou com certa excitação. Fechou os olhos. Gente, eu vejo muito. Peraí, pai. Fechou os olhos e balbuciou. É para você. Papai Noel mandou. E se esquivou, contendo a emoção. Alegre e inocente nesse caso, eu pensei que meu bilhete, com atraso, chegara às suas mãos no fim do mês. Me empreendei, corda, ele partiu dando muitas voltas. Meu pai me sorriu e me abraçou pela última vez. O resto eu só pude compreender quando cresci e comecei a ver todas as coisas com realidade. Meu pai chegou um dia e disse assim: onde é que está aquele seu brinquedo? Eu vou trocar por outro na cidade. Dei um trenzinho quase a soluçar. E como quem não quer abandonar o ninho que nos deu, quem nos quer bem, disse medroso: o senhor vai trocar ele? Eu não quero o brinquedo, eu quero aquele. E por favor, não vai levar meu trem. Meu pai calou-se e pelo rosto veio descendo um pranto que eu ainda creio tanto e tão santo que só Jesus chorou. Bateu a porta com muito ruído. Mamãe gritou. Ele não deu ouvidos. Saiu correndo e nunca mais voltou. Você, Papai Noel, me transformou num homem que a infância arruinou, sem pais e brinquedos. Afinal, nos seus presentes não há um que sobre para a riqueza do menino pobre que sonha o ano inteiro com o Natal. Meu pobre pai doente, mal vestido, para não me ver assim desiludido, comprou por qualquer preço uma ilusão. E num gesto nobre, humano e decisivo, fui longe para trazer um lenitivo, roubando o trem do filho do patrão. Pensei que viajava, e, no entanto, depois de grande, minha mãe, em prantos, contou-me que fora preso. E como réu, ninguém absolveu o setembrio. Foi definhando até que Deus, um dia, entrou na cela e me libertou do céu. Boa noite a todos. Obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade. Você faz a prece? Tá. Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento ao alto, elevar nosso pensamento à verdadeira mensagem de Natal. Que o Natal de Jesus, o sol invencível de nossas vidas, o sol invencível que aquece nossas almas, que impulsiona as nossas tarefas, juntamente aos nossos irmãos, que nós possamos nos aquecer desse sol, possamos, Senhor, na coragem dessa luz, do Teu exemplo de amor, focarmos mais nos sentimentos nobres e verdadeiros da Tua missão, do amor, do perdão, da benevolência, assistência e caridade, bondade, generosidade, paciência, brandura. Senhor,
Estamos aqui na sua mesa, somos teus operários, tarefeiros da sua obra, Senhor. Sabemos que a obra é sua, mas a tarefa é nossa. Por isso, que ao retornarmos aos nossos lares hoje, nessa noite, possamos, irradiados pelo seu sol de amor, transbordarmos aos nossos familiares todo o carinho, amor, paciência que pudermos trazer dentro de nós por meio do teu exemplo, Senhor. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.